Bom dia! Fala, cartoleiros! Sejam bem-vindos à nossa família. Uma família apaixonada por futebol e por cartola. Eu sou Breno Vasconcelos, juntamente com minha esposa G. Magalhães e com meu filho Gustavo Vasconcelos, criamos esse canal aqui para te ajudar a mitar nas suas ligas do Cartola FC 2021. Então, sem mais delongas, vamos para a escalação da primeira rodada porque falta apenas um dia para o fechamento do mercado. Vou começar a escalar pelo gol, lembrando, né, que nessa primeira rodada é importantíssima a questão da valorização. Você tem que procurar escalar alguém que você, um goleiro, né, um jogador que você acha que vai pontuar bem, mas principalmente que vai valorizar. E como é que é o esquema de valorização na primeira rodada? Nós vamos trabalhar com 45% do valor do jogador. Por quê? Porque em 2018 e 2019 foram esses os números. Um jogador, para se valorizar na primeira rodada, ele precisava pontuar 45% do seu valor. Exemplo, um jogador que custa 10 cartoletas tem que fazer 4,5 para começar a valorizar. Em 2020 foi diferente, foi 38% apenas. Mas vamos trabalhar com uma margem de segurança. Eu prefiro trabalhar com essa margem de segurança. Então vamos lá, ó. Goleiros. Não vamos aqui olhar goleiros que têm confrontos difíceis e que são tão caros. Eu já dei uma analisada. Gente, eu acho que tinha que procurar um goleiro aqui abaixo de 7 cartoletas. Né? E de todas as opções aqui, a que eu vou indicar para vocês nesse primeiro momento vai ser o Walter do Cuiabá, que custa apenas 5 cartoletas. Aí, calculadora na mão, 5 cartoletas, ele precisa apenas de 2,3 cartoletas para valorizar. Com a mudança de scout de goleiro, que não é mais gol difícil, é apenas defesa, né? Cada defesa vale um ponto. O Cuiabá tem um confronto dentro de casa, um confronto contra o Juventude. Pode sair até com saldo de gol, mas mesmo que não saia com saldo de gol, o Juventude é um time que costuma atacar mesmo fora de casa. E o Cuiabá começou a temporada muito bem, o Walter começou bem no gol. Acredito aí que pontue bem e nos dê ainda algumas cartoletas. Na lateral, a minha primeira indicação, apesar de estar um pouquinho mais caro, custar 9 cartoletas, vai ser o Guilherme Arana. O Arana começa a valorizar a partir de 4,1 cartoleta. O time do Atlético com o Cuca está um time mais estável, não está tomando tanto gol. Mas mesmo que tome gol, perca o saldo de gols. Arana é um jogador que vai muito à frente, dá assistência, bate escanteio, cobra falta, cruzamento para a área. É um jogador que, jogando em casa ano passado, fez pontuações extraordinárias, uma média altíssima nos jogos no Mineirão, e não acredito que esse ano deverá ser diferente. Está aí com a moral elevada, convocado para a seleção olímpica, e eu vou com a Arana. Apesar de estar custando 9 cartoletas, acredito que mesmo que perca o saldo de gols, vá valorizar. Minha segunda indicação é o lateral mais caro ainda. Saravia. Quem não se lembra do Saravia ano passado? Início de campeonato fantástico, pontuações fantásticas. E se contundiu e ficou de fora o restante da temporada. Mas começou muito bem o ano de 2020, com pontuações altíssimas. Então eu vou indicar o Saravia. Custa 10 cartoletas, necessita de 4,5 pontos para começar a valorizar. Quem não quiser ir com alguém, né, tão já caro, né? 10 cartoletas eu já considero o cara caro.
Mas para um defensor que começa com saldo de gols, um confronto contra o Sport em casa, onde o Inter tem todas as condições de manter o saldo de gols, mas se você não quiser ir com um jogador de 10 cartoletas, eu vou te indicar o Moisés, que custa apenas 8 cartoletas e precisa de apenas 3,6 para valorizar. Inclusive o Moisés, já vou até adiantar aqui para vocês, vai ser o meu lateral reserva. Eu vou de Arana e Saravia. O Moisés, como é mais barato do que os dois, eu posso colocá-lo como reserva. Já não posso fazer o contrário. Colocar o Moisés de titular e o Saravia de reserva, porque o Saravia custa mais do que o Moisés. E o seu banco de reservas, você tem que escalar um jogador que seja, pelo menos tenha o mesmo preço, ou seja, mais barato do que o mais barato do seu time naquela posição. Na zaga, eu vou de Miranda, 8 cartoletas, necessita de 3,6 pontos para começar a valorizar. O Crespo, depois que assumiu o São Paulo, deu uma qualidade defensiva para o time é mais constante, passa vários jogos sem tomar gol. Miranda tem jogado bem, jogou bem o Campeonato Paulista, tem jogado bem a Libertadores. Então é um zagueiro realmente de minha confiança. E o Pedro Henrique. Pedro Henrique tem um jogo, o Atlético Paranaense enfrenta o América em casa. O Pedro Henrique é um jogo favorável, é um jogo que o Atlético Paranaense ano passado na Baixada tomava gols em pouquíssimos jogos. Então eu vou de. O meu segundo zagueiro vai ser o Pedro Henrique. Meia. Meia é a posição que eu estou achando mais difícil para escalar. Porque meia, os jogadores estão caríssimos. Olha, os melhores para se escalar são esses 5 primeiros. Pensando só em pontuação, seriam esses 5 primeiros. Seria Nacho Fernandes, Vina, Claudinho, Rafael Veiga e Arrascaeta. Mas olha o Rafael Veiga e Arrascaeta 15, num confronto difícil, um confronto direto. Flamengo e Palmeiras. Claudinho, mito Claudinho. Joga fora de casa, custa 18 cartoletas. Para começar a valorizar, tem que fazer 8,1. O Vina, mesmo valor, mesma coisa, precisa de 8,1. Partida difícil, apesar de ser em casa contra o Grêmio. Nacho Fernandes, a partida até mais fácil, teoricamente mais fácil, mas precisa de 9,5 cartoletas para começar a valorizar. Então, eu vou indicar para vocês meias mais em conta. Eu tinha feito aqui uma prévia de time, eu tinha colocado o Luan. Até tinha colocado o Luan como destaque, né, assim, da posição pelo custo-benefício. Luan virou dúvida, quer ver? Vamos colocar aqui dúvida, filtrar Corinthians e aqui aparece. Está em dúvida entre Luan e Arauz. Então vamos ver aqui quais são as opções que a gente vai ter. Vamos tirar, colocar os prováveis aqui. Vamos tirar aqui o Corinthians. Vamos colocar aqui ordenado por preço. Vamos analisar aqui. Edenilson. Edenilson tem um confronto bom, um confronto dentro de casa. É um jogador que pontua muito, mas 13 cartoletas, né? Precisa aí de praticamente 6 pontos, 5,9 para começar a valorizar. O Nicão teve uma temporada que foi muito bem, mas 2020 muito inconstante. Vamos ver. Rodrigo Dourado. Eu vou apostar no Rodrigo Dourado, gente. Rodrigo Dourado custa apenas 7 cartoletas. Com 3,2 cartoletas ele já começa a valorizar. Confronto em casa contra o Sport.
eu vou indicar o Dourado. Minha primeira indicação vai ser o Dourado. Minha segunda indicação vai ser o Gabriel Pirani, menino da base do Santos, que começou a temporada muito bem, vem jogando muito bem, boas atuações, apenas 4 cartoletas, um confronto, né, contra o Bahia, fora de casa, tudo bem, mas precisa de 1,8 só para valorizar. Eu vou de Gabriel Pirani e vou deixar o último aqui para escalar, depois de escalar meu ataque. Vamos ver no ataque. Eu não estou querendo escalar ninguém acima de 10 cartoletas. Apesar que aqui no ataque, já vou adiantar que eu vou colocar sim um jogador acima de 10 cartoletas. O Hulk. Hulk tem 6 gols em 6 jogos na Libertadores. E olha que teve jogo que ele não jogou o jogo todo. Já tem 8 gols na temporada. Tá jogando muito, tá com muita fome de bola, querendo mostrar futebol. Precisa de 5,9 cartoletas. Precisa do gol, mas no confronto contra o Fortaleza, dentro de casa, estreia do Campeonato Brasileiro, vem com muita vontade. Eu acho que vale a pena. Vai ser o único jogador acima de 10 cartoletas que eu vou escalar. Outras boas opções, Galhardo, uma fase excelente no Internacional, fazendo muito gol, 15 cartoletas, precisa de 6,8. Marinho e Gabigol, não precisa dizer, né? São homens gols, mitos no Cartola. Mas um custa 22, o outro 23 cartoletas. Um precisa de 10, mais de 10. Todos dois, mais de 10 pontos para valorizar. Eu vou passar nessa primeira rodada, não vou com eles não. Olha, eu não tinha visto o Renato Kaiser. Renato Kaiser aparece agora como provável, custa 11 cartoletas, ainda é um jogador caro, mas 11 cartoletas você começa a valorizar a partir de 5. 5 você já valoriza. Mas antes vamos para mim o destaque do ataque. O destaque do ataque, na minha opinião, é Gilberto do Bahia. Gilberto, apenas 5 cartoletas, 2,3 pontos para começar a valorizar. Deve ser o centroavante mais escalado no Cartola, sem a menor sombra de dúvidas. Preço muito bom e o Gilberto está metendo muito gol. Começou muito bem a temporada. Esse não vai ficar de fora do time de ninguém. Então eu vou de Gilberto. E vou fugir aqui do Kaiser. Eu vou fugir do Kaiser e vou de Vitinho. Confronto contra o América, em casa, apenas 5 cartoletas. Eu vou de Vitinho. E agora ficou faltando um meia e o técnico. Técnico eu já tenho um técnico aqui na minha cabeça, que eu acho que tem um confronto favorável e custa apenas 2 cartoletas, que é o Alberto Valentim. Nós já estamos com o goleiro, vamos torcer para o Cuiabá não ser vazado, joga em casa contra o Juventude, é estreia na Série A, e eu acho que tem tudo para ir bem e ter uma valorização. Muito bem, já gastamos aí 75 cartoletas. Falta um meia. Rodriguinho é uma boa opção. Começou bem a temporada. Tem um confronto contra o Santos. Não é tão barato. Gabriel Saren, jogo em casa. Martinelli ano passado fez algumas boas pontuações, 9 cartoletas. Patrick de Paula, é um confronto difícil, né? Contra o Flamengo. Esse Chico é aquele Chico que jogava no Atlético Goianiense, né?
Tinha uns lampejos ano passado. Tá no Juventude. Gabriel do Corinthians, a gente vai chegando aqui nos meias mais em conta. Difícil escalar esse meia. Difícil achar aqui um meia que te passe confiança e que esteja num preço que você garanta, né, que você espera dele uma valorização. Eu vou gastar um pouquinho mais com esse meia também. Eu vou gastar um pouquinho mais, eu vou no Edenilson. É o cobrador de pênalti do Inter. É um jogador que faz muito gol, dá muita assistência. Está custando 13 cartoletas. É o mesmo valor do Hulk, precisa da mesma pontuação, 5.9. Mas eu vou com o Edenilson. Eu vou com o Edenilson. Fiz um time até caro. O time está caro, um time de 88 cartoletas, porque acabei gastando aí com o Hulk e o Edenilson 26 cartoletas, né? Foram os jogadores assim mais caros que eu coloquei no time. Os demais todos abaixo, né, de 10 cartoletas. Aqui está o meu time. O Hulk e o Edenilson realmente assim pesando aí na balança. Mas nessa prévia de time eu ainda vou com os dois. Vou deixar os dois indicados aqui para vocês. Amanhã eu devo fazer uma alteração nesse time. Uma atualização. Vou fazer essa atualização 1h30, 1 hora antes de fechar o mercado. Então, 1 hora antes de fechar o mercado, eu vou deixar o meu time definitivo aqui. Vou assumir o compromisso de deixar 1 hora antes do mercado fechar, para que vocês possam entrar aqui no nosso canal, né, no nosso Instagram também, e ver o nosso time final para a primeira rodada do Brasileirão. Vamos para então os jogadores do banco de reservas. Bom, o banco de reservas, como eu escolhi um goleiro, né, de 5 cartoletas, vocês observem aqui, eu só posso escalar jogadores com o mesmo preço ou abaixo de 5 cartoletas. E dentre as opções que me sobram, eu vou no Kehler, né, da Chapecoense. Confronto em casa contra o Red Bull, que é um time que finaliza muito. Então, eu acho que mesmo que ele sofra gols, como o time Bragantino é um time que finaliza muito, ele pode ter uma boa pontuação. Então, caso o Walter não joga, nós vamos com o goleiro da Chapecó. Nosso lateral reservas, eu até já adiantei para vocês, né? Eu vou de Moisés, do Internacional. Uma boa opção para lateral reserva. Zagueiro. Vamos ver aqui as opções que a gente tem. Luiz Otávio, Conte, Messias, Sabino, Marco Benevenuto. Estou olhando as opções entre os prováveis, né? Se você pode ir lá no que é dúvida, escalá-lo. Se ele tiver num preço menor que os seus zagueiros, ou até no reserva da sua posição, né? O zagueiro reserva, por exemplo, reserva do Miranda, reserva do Pedro Henrique, ou a dupla de zaga dele. Eu vou colocar aqui, eu poderia colocar o Lucas Ribeiro, mas o Lucas Ribeiro, eu corro o risco de, como já coloquei um lateral do Inter, por exemplo, se o Arana não joga, eu vou ficar com Moisés, Saravia, e se não joga um outro zagueiro, eu ficaria com 3 defensores do Inter na minha defesa.
Então eu vou com o João Vitor, um menino que veio da base aí, tem jogado bem. Eu vou com o João Vitor do Corinthians para a zaga. Meia. Meia está complicado, ainda mais que nós colocamos um meia que custa apenas 5 cartoletas, não é isso? No nosso time. Vamos ver aqui. O nosso time. Não, 4 cartoletas. O Pirani custa apenas 4 cartoletas. Então as opções que nós vamos ter são abaixo de 4 cartoletas. Aí nos deixa na situação. Mas eu vou com o Alê do América Mineiro. Eu acompanhei os jogos do América Mineiro, do Campeonato Mineiro, e o Alê, em algumas partidas, fez boas pontuações lá pro Rei do Pitaco. Então eu vou de Alê. E na frente a gente vai ter mais opções abaixo de 5 também, né? Porque o Gilberto custa apenas 5 cartoletas. Então nós temos o Cleison, centroavante do Cuiabá. O Vitinho acabou virando titular no nosso time. Arthur Gomes, Viseu do Ceará, Toró do Sport, Matheus Peixoto, Caio Paulista, Léo Pereira, centroavante do Grêmio. Também tá difícil de colocar aqui Mas como é para reserva, vamos escolher aqui. Vamos acreditar aqui no Cuiabá. Eu vou com o Cleison do Cuiabá. Fica faltando então apenas o capitão. Capitão, eu acho que assim, nós temos, nesse time aqui, tem boas opções, né? Tem o Gilberto do Bahia, que tá fazendo muito gol. Tem o Hulk do Galo. O capitão Edenilson do Internacional, costuma pontuar muito bem. E teria 2 opções de capitão ousado, na minha opinião, que seriam Guilherme Arana e o Saravia. Foram laterais que, ano passado, jogando em casa, fizeram excelentes pontuações e que em algumas rodadas aí, quem os escolheu para capitão surpreendeu e fez uma rodada muito boa. Mas eu sinceramente, estou em dúvida entre Hulk e Gilberto. Hulk e Gilberto. Bahia contra o Santos. A defesa do Santos não é uma defesa sólida, né? Mas o confronto do Galo, teoricamente, é um confronto mais fácil. Eu vou de Hulk, vou fechar meu time. Vou fazer, né, um print screen e postar o time no feed. Mas por enquanto meu time é esse. Se tiver alteração, amanhã, 1 hora antes de fechar o mercado, postarei um novo time, né? Não vou postar no comentário não, porque às vezes você acaba entrando no comentário e não vê que foi feita a alteração. Então eu vou fazer essa alteração no novo post. E vou postar também amanhã um time para valorização e um time para a Liga Tiro Curto. E quero ver se hoje à noite ainda faço um vídeo aqui, uma live, uma brincadeira com meu filho, um desafio de pai e filho. Eu com o Ti, a gente vai colocar algumas regras. Um escolhe um destaque por posição que o outro não pode escalar. Eu fico com um time e ele com outro. Que seriam mais 2 opções de times para vocês darem uma olhada, para terem mais opções de jogadores.
Vamos ver se a gente consegue, se ele vai ter disponibilidade para fazer, para a gente deixar mais essa. É uma brincadeira aqui que eu quero fazer toda semana, hora com ele, hora com minha esposa, G Magalhães. Mas então é isso. Um grande beijo para vocês e amanhã confiram aqui. Teremos times para valorização, time para liga tiro curto e atualização desse time se necessário for. Um beijo, grande abraço e até amanhã.